Vem cá comigo, gente. Testamento e a herança do apresentador Gugu Liberato, que morreu dia 21 de novembro do ano passado, rendeu muita polêmica e trouxe de volta a discussão do tema união estável. Esse era o status do relacionamento do Gugu, tá, gente? Com a Rose Miriam de Mateu, mãe dos filhos dele, dos 3 filhos, que foi excluída do testamento. E hoje ela tenta provar na justiça que eles viviam em união estável, sim, para ter acesso à parte dos bens. Mas, afinal, o que é a união estável? Como que prova isso na justiça? Por isso eu convidei a doutora Elisângela Sócio Ribeiro, que é coordenadora da Comissão de Direito de Família da OAB Londrina e também presidente do Núcleo Regional do Instituto Brasileiro de Direito de Família. E ela está aqui hoje para tirar todas as nossas dúvidas sobre a união estável. Quero saber se era união estável ou não. Tudo bem, doutora? Bem, e você? Prazer te receber. Boa tarde. Estar aqui novamente. Boa tarde a todos. Doutora, como é que comprova perante a justiça uma união estável? Então, isso é uma das coisas mais difíceis que a gente tem hoje em dia, dentro dos processos da área de família. Por quê? Porque é fato, a gente fala união estável é fato. E principalmente porque, às vezes, dentro de um relacionamento, uma pessoa entende que está vivendo em união estável e a outra, às vezes, não. Tem tudo isso envolvido. Por quê? É uma questão bem subjetiva. A lei, o que a lei fala? União estável é uma união entre homem e mulher, inclusive eles usam esse termo, o que já não é mais aplicado, porque existe união estável e é reconhecido também homoafetiva, né? Tá. Então, o que a gente diz hoje? Já mudou um pouco o conceito, embora na lei ainda esteja desse jeito, que é união entre 2 pessoas de forma contínua, pública, contínua e duradoura. Seja homem com homem, mulher com mulher, Isso, enfim. isso. Hoje mudou. Isso, com o principal objetivo, formar família. E esse elemento subjetivo que eu vejo que é a grande dificuldade a gente provar, e é ali que a gente vai, então, ter constituído ou não, declarado ou não na justiça, se for o caso de vir a briga, né? Como a gente está vendo agora desse caso público, que está essa grande questão para ser definida. Por quê? Se é união estável, tem alguns direitos, e se não é união estável, não tem, né? Então, às vezes, o que a gente tem que provar? Como que eles se tratavam, né? Então, como a gente prova? Você me perguntou, como prova na justiça? Com fotografias que demonstram que eles viviam em família, que aquela... O Gugu tinha bastante fotografia com ela, inclusive em festas familiares, né? Sempre ali com ela do lado, com os filhos, ela sempre junto. A gente vê isso, tá nas revistas aí e tudo mais. Então, outra coisa que a gente prova, às vezes, a questão de assistência, né? Porque um dos deveres da união estável também é assistência mútua, né? Vamos pensar, tem conta conjunta, participava do plano de saúde, essas coisas demonstram, moravam juntos, isso também é uma situação, mas não é requisito essencial morar junto. Ah, não? Existe reconhecimento de união estável, mesmo pessoas morando em casas diferentes, olha só, de um jeito mais moderno, mas que conseguem provar através de outras coisas. E a questão do público também, né? Juntando o requisito público com o requisito intenção de formar família, como se tratavam na sociedade? Como eles eram reconhecidos? O fulano e a fulana eram reconhecidos como marido e mulher, embora que não existisse esse documento, porque as pessoas muitas vezes não sabem se você foi casado ou não, se você é ou não, a sua vida privada, se você fez um papel de casamento ou não, às vezes a pessoa não sabe, mas elas têm a certeza, não, eles são casados, né? Verdade. Eles se apresentam como um casal marido e mulher. Inclusive o Gugu sempre chamava minha companheira, Isso, né? Então, prova testemunhal é essencial, né? Tá. Doutora, e no caso de um casal que já vive, né, numa união estável e quer formalizar essa união estável em casamento? É igual ao casamento normal? Dá para fazer com separação total de bens, separação parcial de bens, enfim? Tá. Não, então vamos separar. Você pode continuar vivendo em união estável, não casar, né? Tá. Porque você pode transformar a união estável de fato direto num casamento. Dá para transformar tranquilo? Tranquilo. Você tem um pouco de facilidade na burocracia, que é o casamento, né? Então você vai chegar no cartório e falar, ó, a gente já vive em união estável desde tanto e a gente agora quer transformar em casamento. Vai seguir um rito, né? Do casamento, que é todo formal.
tudo certinho. Mas não, a gente não quer casar, mas eu quero documentar essa união estável. A gente vai continuar vivendo união estável. Eu não quero casar no papel, né? Isso é um termo que as pessoas usam às vezes, né? Tá. É possível, você pode fazer tanto um documento particular, aonde você vai colocar regras e escolher um regime de casamento, um regime de bens, não é um regime de casamento, um regime de bens, como a gente diz, a lei fala claramente isso, que é possível você escolher um regime de bens. Comunhão total. Com todos os regimes que são aplicados ao casamento. Ao casamento normal. Normal. Tá. União estável, comunhão universal, separação total de bens. E a comunhão parcial. A comunhão parcial de bens. Perfeito. Tá? É possível. Então, E se você tiver mais de 70 anos, também vai ser uma separação obrigatória. Aplica-se a mesma regra do casamento. Né? Então, existe essa possibilidade. Se você não fizer isso, o que vai acontecer? Vai aplicar o regime que a gente fala legal, que é da comunhão parcial de bens. Entendi. Que é como um casamento quando você não escolhe, você não faz a opção de escolher um regime de bens. Tá. Agora, doutora, a existência de filhos já não comprova uma união estável? Não, porque você realmente pode ter filhos com uma pessoa, escolher. Hoje em dia a gente sabe, tem alguns projetos já que a gente fala parentais, onde as pessoas se reúnem efetivamente para ter filhos só. Um objetivo em comum, às vezes acontece isso com pessoas que são homossexuais, né, e não querem viver juntos, mas querem ter um projeto junto, fazem uma inseminação, mas não vivem como união estável. Entendi. Então, assim, o filho só em si não garante existir união estável. Acontece isso com um casal, homem e mulher, de amigos, assim? Amigos, sou Então, amigo. não sei te É falar, o não que tão conheço, falando do mas Gugu, né? Eles eram isso, amigos. então. Daí pode o que é? Uma amizade colorida? Daí Se é amizade colorida já é namoro, né? Não Então, sei. pois é. Então, mas Tá só o complicado. filho não garante. Não Porque garante. às vezes também acontece de as pessoas ficarem grávidas, ficam grávidas, a menina fica grávida nova demais e acaba o pai assumindo aquele filho, mas não assume o relacionamento conjugal. E não existe união estável daí nessa situação, né? Agora- Isso a gente vê muito. Tá. Agora, como é que fica a herança, doutora? Se, ó, na minha opinião, posso falar? Posso, né? Posso falar. Eu acho que era união estável. Tá. Eu acho que era união estável, sim. Ela estava lá, morando lá com ele nos Estados Unidos, criou os filhos dele. Então, assim, eu acho que é união estável, gente. Ele chamava ela de companheira, pra cima e pra baixo, fotos pra lá e pra cá. Sempre apareceu com ela. Ele fazia questão de mostrar que aquilo era uma família, né? Ele, ela e os 3 filhos. Então, pra mim, na minha opinião, tá? É a união estável. Aí, doutora, como é que fica a herança, se for comprovado que ela a Rose Miriam, tinha realmente uma união estável com o Gugu? Se for comprovado isso, ela vai ter direito a todos os direitos que teria uma esposa, vamos dizer assim, né? Tá, dizem que estima-se que o patrimônio dele é de 1 bilhão, né? Isso, 1 bilhão de reais, é isso. Ela teria direito a quanto disso? Metade. Se não for Metade. escolhido o regime, se eles tivessem escolhido um regime de bens, poderia ser diferente. Mas em não tendo escolhido o regime de bens, em sendo reconhecida a união estável, aplicando as regras da comunhão parcial de bens, ela vai ter direito a metade do que ele tinha e a outra metade, que na verdade não é herança que ela tem, é de ameação, né? Tá. Da ameação de tudo que foi construído durante o período que provar que teve união estável entre eles. Foram uns 20 anos, se eu não me engano, né? Algo assim, né? Eu É, vi na mídia, também alguma vi. coisa em torno disso. E depois a outra metade vai dividir entre os filhos. E hoje a situação dela tá metade, acho que 90% para os filhos, é alguma coisa assim? Então, daí tem essa questão do testamento. Existe esse testamento, vai ter que anular esse testamento se ela for Ele fez quando reconhecida. eles estavam numa época separados. Isso, porque quando enfim. você é casar, ou quando você tem união estável, embora que exista uma discussão também dentro da doutrina recente, em razão de um julgamento que reconheceu os direitos iguais de companheira e de esposa, considerando ela como uma herdeira necessária, ele não poderia testar toda a herança, todos os bens dele como ele fez. Então essa é a outra situação que está sendo discutida. Eu acho que vai ser anulado esse testamento aí. Isso. Então, quer dizer, tem muita... Olha quanta coisa que trouxe à tona as discussões que já existem dentro dos processos de família. A questão de provar a união estável não é tão simples assim. Por isso que quando você faz um documento reconhecendo que existe entre as pessoas uma união estável e você escolhe um regime de bens, você está, então, podendo escolher o que você quer para a sua vida e pós-morte também. Quando você não faz tudo
isso, você deixa várias coisas em verdade. aberto, né? O bom é programar, né, gente? Em vida. Não dá trabalho, não, gente. Depois que morre, fica dando trabalho pros outros, não é verdade? É. E trazendo a família, né? Expondo, Pois é toda poxa, uma situação. a morte já foi uma coisa super triste. Aí agora, mais essa tristeza, mais essa briga de familiar, terrível isso, gente. Já procura um advogado, já deixa tudo certinho, bonitinho. É isso aí. Né? É o melhor. Melhor. Obrigada, viu, Imagina, doutora? um prazer. Obrigada, Sempre um prazer estar aqui. Te receber sempre também. Muito obrigada. Mas que eu acho que ele tem direito, que ela tem direito, eu acho que era união estável, sim, tá?